three, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I lose count. Gonna swing from the chandelier, the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Sun's up, I'm a mess. Gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I lose count. I wanna swing from the chandelier, from the chandelier. Wanna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Gonna fly like a bird from the night. Feel my tears as they dry. I wanna swing from the chandeliers, the chandelier. But I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. I'll keep my glass full until morning light. 'Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. I'll keep my glass full until morning light. 'Cause I'm just holding on for tonight. On for tonight. Yes, I'm just holding on for tonight. I'm just holding on for tonight. I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Yes, I'm just holding on for tonight. I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Cara, eu acho que podemos começar a conversar assim mesmo. Estamos lindos assim. Boa noite a todos, todos. Boa noite. Buenas noches. O que é essa criança falando? É do Fê? É, do Fernando, essas minhas... É que eu do gostei aqui. Fernando. Ah, se tivesse um bacurizinho aqui correndo, ia ser bom, hein? Jogar no seu celular? Pode. Pode fazer assim. Do Alê não é que o Alê não tem filho. É, o Ale tá descartado. Cadê meu celular? Gente, então vamos começar. Já tendo começado,
Eu poderia saber em qual dinâmica eu entrei, porque eu entrei e estava rolando já. Você poderia dizer para nós que dinâmica foi, porque aconteceu. Nossa, eu poderia. Eu fui encontrar os meus amigos da dança contemporânea. Eles já estavam lá fazia 10 minutos, todo mundo de máscara. Eu me senti um pouco chegando atrasado na aula da Quito, saca? Quando já tá rolando pra caralho, tá tudo muito explicado. Não, mas você foi maravilhoso. Você, em Nossa, menos de 5 segundos, demorou Eu 3 segundos para você entrar. Foi demais. Eu achei impressionante porque foi muito pouco tempo, né? Tipo, era 8 e... Eu entrei 8 e 5, vocês já estavam rolando. E É porque a gente... Dois mic ligados na mesma casa. 2 mic ligados na mesma casa. 2 micos ligados na mesma casa. 2 micros ligados na mesma casa. Som. 2 mixers. 2 mixers. para mim, o que mais pegou foi que é muito lindo a gente, do jeito que for, se debruçando desse jeito a arte, tipo, botando máscara, improvisando, aquecendo. Achei fofo, achei profundo, achei lúdico. Legal. O Ale tinha uma proposta de aquecimento para hoje que a gente nem chegou a falar, cara. O que aconteceu foi que a coisa foi rolando. Quem foi entrando já foi propondo. Foi na empatia. E aí a coisa aconteceu, né? Está a acontecer. A ideia, mim, você queria... Desculpa, Gê, pode falar. É que, para mim, eu lembrei muito da coisa da máscara do Fernando Pessoa, que ele pede pra gente mostrar não uma violência, mas uma covardia. E aí ele tem uma parte do poema que ele fala exatamente isso, que é: quando eu quis tirar a máscara, já estava pregada a cara. Tipo, do quanto a gente demora para tirar uma máscara. Quando a gente resolve tirar, a gente já está velho demais, a gente já não está em tempo de reviver essas coisas. E aí eu botei aquele plástico e comecei a comer ele. E eu nunca faria um exercício assim. Eu acho que eu sem querer entrei, que nem sempre o Ale coloca a gente, né? De repente a gente já está. Mas eu achei... Enfim, gostei. Que fofo, amor. Foi, cara, pegou. Gostoso. E é curioso que você falou uma palavra, se eu não estou a imaginá-la na sua fala, você falou uma palavra profundo, alguma coisa assim. E, na realidade, o que eu gostaria de propor era uma rodada de 3 a 4 minutos por cada um falando sobre o que entende por profundezas. E aí você falou essa palavra profundo sem nós nem termos tocado em nada, nem falámos. O Vili estava, aí estava o Fê e tal, um fez uma coisa, outro fez outra, entrou o Roberto e fomos. Mas por falar em profundezas, o que eu gostaria de falar algo que eu agora também tinha todo um pensamento, mas já me fugiu. Pode ser que venha daqui a pouco. Aí eu vou pensar aqui, ver se vem. Beleza.
alguém gostaria de comentar aí alguma coisa agora, já de princípio? Também? Você com essa peruca maravilhosa, Vini, que uma hora eu viro para um lado, tá você de um jeito e outra hora você tava de peruca. Tipo, foi meio chocante, foi muito maravilhoso. Bom, eu vou então só meio falar um pouquinho sobre o que a gente pensou para hoje mesmo. A gente conversar, né? Não passar mais uma vez aquele roteiro naquele formato. A gente acha que era um momento bom para a gente dar uma parada e conversar. E a partir dessa primeira etapa que a gente experimentou, né? A gente conseguir encontrar outras coisas e trocando uma ideia mesmo sobre as possibilidades que a gente tem a partir daqui, vamos dizer assim, né? Então, hoje seria para a gente ter essa conversa e também para a gente poder também ficar mais livre, né? Nesse sentido também de trazer uma coisa a outra, propor coisas fora um pouco daquele universo, né, que a gente estava. Eu só fiquei numa dúvida que parece que a gente começou com a dinâmica do Ale, ele disse que cada um falaria durante 3 minutos sobre profundidade. A gente parou no meio, a coisa que ele propôs ou não? Não, eu só comentei porque você referiu a mais ou menos essa palavra e eu comentei que era essa, o que eu iria propor seria isso, mas eu acho que não precisa de profundezas, porque eu quero falar sobre isso, mas acho que já foi, digo eu que já foi, não sei. Não, pode ser. Bom, você falou agora, então eu vou falar disso aí, do profundo, desse negócio do profundo. Eu pensei agora só na palavra, assim, na sonoridade da palavra, né? De profundo, né? De ter, assim, o pro pode ser, assim, em direção ao fundo, né? Profundo. Ou profundo, fosse um pró a favor do fundo. Mas é um lugar que eu penso assim muito o que seria porque eu tento olhar para as outras pessoas assim cada vez mais. Esse é o exercício que eu venho fazendo assim há muito tempo. Eu não sei se eu consigo, porque a gente consegue ver uma profundeza muito grande em qualquer ação que a gente faça. A partir do nosso ponto de vista, a gente consegue ver que aquela ação veio de muito, assim, né? Claro que a gente também faz coisas na vida e que não vem desse lugar que a gente imagina de profundo, mas de algum jeito tudo, qualquer ação, ela veio disparada de algum lugar que a gente não sabe de onde que pode ter sido externo, mas bateu dentro e saiu. Então, às vezes, alguém tem uma fala que você identifica como sendo como sendo pessoal, porque a gente está sempre voltado para a nossa profundeza e não para a profundeza que está no outro. A gente não consegue ver a mesma profundeza no outro do que a gente vê na gente mesmo. Então, a gente consegue justificar todas as nossas ações e sempre achando que ela veio de um lugar de uma história mesmo, ela não está desvinculada, nada do que a gente fala, uma coisa que a gente respondeu meio mal-humorado às vezes para alguém na rua, a pessoa não pode ter a dimensão da profundidade que aquilo teve, da onde aquela pessoa veio, todo o contexto daquilo, o que fez brotar aquela pequena onda ali que surgiu, veio de um mar inteiro que está, é um mar inteiro que está dentro da gente o tempo todo, e que eventualmente algumas pequenas ondas aparecem, coisas, e as pessoas veem isso uns dos outros. Então, assim, o conseguir olhar para o outro e saber que o outro tem uma profundidade igual à tua, independente de qualquer coisa, porque a gente não mede
cultura, quem estudou mais, quem estudou menos, quem viajou mais, quem viajou menos, quem teve... Porque não é isso que vai medir a profundeza de qualquer ser. Eu acho que qualquer ser tem uma profundeza de um tamanho igual. Não sei se igual, mas assim, com muita coisa ali. Com muita coisa. Mas só que algumas pessoas conseguem acessar essa profundeza e outras pessoas nem se interessam, elas vão ficar nadando, né? Então, reconhecer a profundeza no outro, de algum jeito, eu acho que permite eu reconhecer em mim uma profundidade também. De algum jeito, isso. Boa. Isso que você falou, Beto, me faz pensar em camadas, né? As camadas desse espaço interno, né? E às vezes é isso, a gente só consegue enxergar a superfície normalmente. Aí a gente fica sem ter o contexto da coisa. E aí o diálogo, né? Como você falou, às vezes quando você tem que se relacionar com a pessoa, isso vem à tona, mas você não tem como saber, né? Mas eu acho que a gente fala também de acolher, né? Acolher esse universo do outro sem ser tão conflitivo, combativo ou reativo. Sei lá. Uma coisa que a gente até conversou, né? Assim, o Alê ligou para algumas pessoas para trocar uma ideia sobre umas ideias dele e também coisas que a gente estava fazendo aqui. E a gente pensou nessa questão de talvez poder brincar realmente com uma pergunta e que essas respostas, cada um criasse uma resposta, a sua resposta para uma mesma pergunta da forma que quisesse, né? A princípio. Então, assim, talvez a gente pudesse também começar falando, ou a gente continua falando um pouco sobre o que é a profundeza, eu acho legal também a gente deixar rodar, né? E depois a gente pode falar um pouco mesmo do encontro, né? Dessas outras ideias, a partir do que a gente estava fazendo. O que vocês acham? É só uma coisa que eu achei legal, que isso que o Ale falou da profundidade, também porque é um termo que está bem relacionado a essa questão da navegação, né? A navegação ela está relacionada muito à questão da profundidade do mar ou do rio, onde você está, o risco que você está correndo, né? Assim, quando você está na superfície do mar, você pode achar que está igual, mas você pode ter 1 quilômetro para baixo ou você pode ter 10 metros. E isso muda demais, assim, a sua sensação. Não, em que terreno que você está nem navegando. pode ir Por onde? para baixo, senão ele morre, né? Exatamente, né? O que tem lá, né? No mar onde ninguém chega, aqueles peixes. Eu acho uma coisa muito louca, assim, pensando. Eu tenho medo de navegar, de estar num barco, assim. Eu sou aquele que jamais vou ficar sem um colete salva-vida. Eu não tenho, eu morro de medo, porque o Rio São Francisco lá a gente falava, né? Porque o cara ficava com aquele pauzinho. O que ele está medindo com o pauzinho? A profundidade, né? Para saber em que terreno que a gente está. Porque de repente você está num terreno onde tem 2 metros e daqui a pouco tem um buraco que pode te sugar lá para baixo, que aconteceu com o Domingos, né? Montanher, lá no Rio São Francisco. Então, essa coisa da profundidade está muito, não só assim com as nossas ideias ou a nossa maneira de ver a vida, de falar assim, essa ideia é profunda ou essa coisa é profunda, mas numa coisa bem direta com esse termo que a gente está falando, de um naufrágio, de uma navegação. A profundidade, a profundeza, ela é muito importante.
né? Para falar em que terreno que a gente está navegando, aonde, que lugar, né? Que profundidade, né? Fê, eu acho que a gente conversou esses dias sobre essas coisas e para mim você falou coisas que tinham muito a ver com isso. No sentido do quanto, porque para mim parece que o Beto deixou a mesma coisa clara que você. Para mim, a sensação que dá do Beto de falar de profundidade é assim: será que não tem a ver com um pouco com entender a profundidade de cada um para poder estar mais poroso ao outro? Porque parece que essas reações vêm muito, não só de uma coisa reativa, mas de não conseguir ver a profundidade do outro. Isso já coloca, você já rotula o outro num lugar, porque é difícil entender a profundidade, porque a gente não conhece mesmo. Eu acho que o Fê falou umas coisas interessantes para mim do quanto... Não sei, Fê. Você podia falar alguma coisa? Eu podia, eu acho que é isso mesmo, assim, né? A gente, durante esses encontros, a gente tem falado, tem algumas palavras, assim, que tem me feito escrever bastante, assim, sobre o entendimento de um encontro com o outro, né? O que se determina para produzir um bom encontro e o que se determina para produzir um mau encontro. Acho que tem tanta coisa, tem tantas subjetividades, né? Tem tanta profundeza individual, né? Cada um mergulha até onde pode e, na verdade, cada um faz aquilo que pode e aquilo já ser visto como como um nível de profundidade, né? E depois dos últimos encontros, eu fiquei muito mexido, assim, e encontrei, assim, essa palavra do desejo, né? Que é o desejo que movimenta a gente para produzir. E aí fiquei pensando nos meus últimos projetos, nas minhas últimas relações, o quanto eu estava realmente desejando, e se eu estava desejando, que tipo de desejo é esse, né? E aí eu discorri bastante assim sobre o desejar, né? É claro que sempre atravessado com esses amigos aí novos, né, que eu venho falando aí, principalmente o Spinoza, né, que há muito tempo atrás já estava, né, já estava inquieto em relação a esse modo de viver humano, os modos que a gente escolhe para viver ou para se relacionar ou para estabelecer processos, né? E esses processos nossos, eles propõem profundezas, né? Processos artísticos, né? Ainda mais com pessoas como vocês, como a gente, né? E de alguma forma é isso. Como é que a gente faz para entrar profundo, né? Quando a gente se encontra? Como é que se prepara para isso? Como é que você decide que você está desejando alguma coisa especificamente com esse grupo, né? E aí eu fiquei pensando que o desejo, quando ele está relacionado a uma falta, né? Às vezes a gente aprende que o desejo é uma falta de alguma coisa, né? E a gente precisa conquistar essa coisa, que é um desejo meio capitalista, né? Esse desejo de ter, desejo de comprar, ou desejo de estar. E esse desejo, ele foge do ideal, né? Porque esse desejo, quando você o realiza, ele se torna, ele se apaga, né? E cria em você um novo desejo dentro dessa ideia de ter alguma coisa ou de desejar alguma coisa. E aí eu escrevi que o desejo relacionado à falta é o resultado dominante de uma condição humana, né? Da forma que a gente está relacionado com essa ideia de desejo, né? E aí desejar implica em um ato de liberdade, uma espécie de produção de cuidado em si. Nessa forma social de pensar o desejo, é certo dizer que esse desejo, na verdade, talvez não exista. As relações com os objetos de desejo, que geram um preenchimento em nós de desejo, que se resulta em prazer. Esse desejo é gostoso, né? Quando tem um prazer. Quando esse desejo atinge o prazer, ele constitui um novo desejo. Dessa forma, o ideal não tem espaço para existir, nos deixando sempre impossibilitados de experimentar diferentes modos de desejo. O desejo desejante de si, né? Aquele desejo que você reconhece que realmente
É um desejo que não acaba, que não se interrompe e espera outro desejo. Mas quando o desejo se vincula a um ideal, são sintomas de necessidade naturais de ser. Desejar com o ideal constrói forças em ato e em potência, criando um círculo criativo nos indivíduos. O desejo não precisa de objetos para existir, pois ele é o próprio criador desses objetos. O desejo, o pensamento, o corpo, a mente se coincidem, criando a força da liberdade de desejar. Deixa eu ver onde eu parei, que às vezes eu perco aqui, que eu tô com uma cola aqui. Aí essa coisa, o tempo como atributo de espreita, de atenção e escuta. Relação abstrata de ser, né? O que aconteceu aqui hoje foi isso, né? Teve um tempo onde não foi definido e ao mesmo tempo coloca a gente numa sensação de espreita, de atenção, de escuta, né? Foi o que eu disse sobre o G, assim, ele entrou e espreitou, ligou a atenção, escutou e entrou nessa forma abstrata de criar, né? E aí a mente, ela vai envolver, né, como atributo de um pensamento, e o corpo, ele vai desenvolver como um atributo de extensão. Em si, o desejo está no coração da potência, que tem o ato como gerador dessa potência. Deseja em forma de força em potência. Uma realidade virtual em ato. Uma realidade atual, onde a coexistência dessas forças de troca se torna o próprio desejo do Grua. Se somos natureza, então somos um grau de potência em ato, um plano comum de encontro, de existência. Nos encontramos na existência como atos de potência. Só assim coexistimos. Acontece nas relações, nos encontros, que modificam as potências em ato. O ato atualiza esse processo. E se encontrando em si é engraçado, conectando a face de fora com a face de dentro, a pessoa de fora e a pessoa de dentro, o parceiro de fora com o parceiro de dentro. A face do fora potencializa a face do dentro. Nesse momento, nós sofremos modificações, o que chamamos de paixão. É quando eu começo a me apaixonar, né, por tudo que está acontecendo, por vocês, ou pelo indivíduo, ou pela ideia, ou pela história. E aí um bom encontro se faz sobre a comunicação entre a potência do fora com a potência do dentro. É quando dois de nós, né, se encontram, assim, quando a gente consegue se relacionar realmente com a ideia do outro, criando uma força de existir, que abarca em si novas realidades, aumenta a capacidade de pensar, criando um afeto alegre, uma paixão alegre que se liga à causa, causando a vontade de estar. E quando a alegria se liga à causa, acontece o amor, né? Que é o amor pela coisa, né? No sentido dessa expressão. Né? Aí um mau encontro se faz quando uma força exterior diminui nossa capacidade de existir. Nos encolhemos, o futuro se diminui e nos prende ao passado. Há jeitos obsoletos de agir, gera sentimento de tristeza, ligado a uma causa imaginária, né? Acontece uma espécie de ódio. Um bom encontro fica as esperanças e as recompensas. Um mau encontro fica o medo e os castigos. Agora, isso aqui eu peguei do livro da Ética, do Spinoza, que é o desejo de se livrar daquilo que não lhe satisfaça. Agenciar esse desejo, razão de encontro dessas potências. O concreto e o abstrato coexistem necessariamente, né? Deu para perceber aqui. O desejo produz e não apenas adquire. É uma energia libidinal, produz conexões. Tem uma energia numérica que produz registro, que produz essas memórias. E uma energia voluptuosa, que produz o consumo desses desejos, preenche as intensidades e torna em nós uma força real de criação. E aí,
eu vou, mas eu acho que tá bom por aqui, assim, né? Quando a gente fala da profundidade de cada um, eu diria que eu tenho andado nessas profundidades de discutir, de avaliar essas palavras que acho que a gente às vezes entra sem perceber se desejou ou não. São palavras importantes, eu acho. Quando se relaciona uma relação de criação de um grupo, é interessante, eu acho, assim, né? Tô falando de mim mesmo, assim, pensar no desejo, deixar esse desejo ligado, né? O desejo está on, né? O tempo todo, porque é ali que a gente está se encontrando para criar. E eu acho que tira um pouco dessa ideia do medo. Existe um medo de ir, de ser ridículo, de produzir aquilo que vem na sua cabeça, a priori, né? E desenvolver isso como potência, né? Acho que tudo pode ser potencializado, tudo é porque acho que a gente, de alguma forma, se acostumou a deixar passar, né? Deixar passar. Vai passando imagens, vai passando falas, vai passando palavras, vai passando ações, vai passando as sensibilidades, né? De olhar no rosto do outro e sacar como é que ele tá nesse dia, sabe? Como é que tá o outro desse lado. E eu acho que eu tenho aprendido muito nesse sentido dessa relação do encontro. Aprendido às vezes por caminhos tortos, né? Às vezes com chateação, com um pouco de frustração. Acho que o Ale um dia falou essa palavra. Mas é uma frustração que ela não deve existir, porque ela precisa de mim, de mim como pessoa, para romper essa ideia de frustração, para eu poder ser eu e a partir de mim, né, poder agregar no outro, né, e até absorver do outro informações. Eu acho que esse espaço é um espaço aberto de aprendizado mesmo, assim, porque tem tanta gente daí, né, do outro lado dessa televisão aqui, que agora eu coloquei uma televisão para ver vocês maiores, e aí fiquei me perguntando mesmo, assim, né, atrás dessa pessoa que se coloca aí, que fala comigo, que fala com a gente, o que está ali atrás dele, assim? Porque eu fiquei pensando que eu tenho muita coisa atrás de mim, nesse momento, né? Acho que tem a ver com essa história de estar 6 meses dentro de casa e 99% desses 6 meses eu estive só mesmo, assim. Então, é um processo importantíssimo e de oportunidade de perceber essas coisas que eu não percebia antes, de fato, né? Essas palavras, né? Potência, o ato, que o Ale já falou muito, e naquele momento talvez eu não estava ainda com essa capacidade profunda de criar em mim uma ideia de ato, né? Então, tudo isso que vem rodeando, todas essas palavras, todas essas propostas, em algum momento se ela não faz sentido na hora, mas em algum momento ela vai fazer sentido, né? A proposta que o G e o Jorge trouxeram, mesmo a dinâmica, né, da coisa, de como é escolhido para a gente entrar nessa dinâmica, tudo isso é a gente, tudo isso somos nós, né? E isso tem que ser acolhido de alguma forma juntos, encontrar uma forma de agregar essas ideias a fim de realmente potencializá-las, né? Organizá-las e fazer com que elas cresçam, né? E apareçam, como diz o mineiro, cresce e aparece, menino. Então, eu diria isso, que eu realmente estou sendo atravessado por várias sensações, mas o meu encontro artístico, nesse momento, tem sido o Grua, né? Eu não tenho realmente ainda me conectado na vontade de trocar, mas nesse meio tempo eu tenho escrito muito, e muita coisa, assim, que já virou várias possibilidades, assim. E eu acho que tudo isso esse despertar vem desse encontro nosso aí, né? De fato. E aí eu acho que é isso, a importância que isso representa, né? Para mim, de fato, né? Ó, Jorge. Meu bem.
eu acho que é isso. Que eu... Oi, bebê! Oi, Dani! Fala pro seu pai abrir o microfone. Fala pro seu pai abrir Ele abriu. falou que eu tenho dois celulares aqui, quer dizer, duas imagens. Eu tenho Ah, tá. dois Jorges. Aí mostrou o Roberto e o Vili. Aí falou dois. Careca. Não, são diferentes. Não são a mesma pessoa. Porque aqueles dois não são iguais, são só meio parecidos, né? Deu para notar? Eu acho que para finalizar minha fala, eu fiquei pensando assim, qual que seria... acho que definir lugares é interessante, né? Para a gente não ficar, né, às vezes perdido muito assim. Eu acho que o que eu tenho feito é estudar essas sonoridades, né? Estudar de maneira alegre, né? Essas sonoridades. E eu acho que eu poderia realmente nesse momento, assim, nesses encontros, me concentrar nisso. Isso ser para mim, a primeira ação de qualquer proposta, né? Então, mesmo que alguém aí tenha alguma proposta com sonoridades, eu acho que eu poderia estar em contato com quem for propor, né? Alguma coisa, de alguma forma uma pessoa quer uma música específica, que entre em algum lugar, para a gente tentar gerar essa continuidade, assim, dessas ideias de cada um, né? Então, acho que seria um lugar assim que eu acho interessante em estar, né? Porque quando vocês me deixam falar, eu não paro, né? Então... Massa, Fê. Valeu, cara. É isso aí, a gente tá nesse momento aí, cara. A gente tá junto agora, no momento que acho que nem todo mundo conseguiu ficar assim junto. Na verdade, a gente se rejuntou, né? Nesse momento. E a gente tá mesmo afim, né? Tá todo mundo afim. Isso é muito legal. A gente a fim de fazer algo, a fim de se encontrar, a fim de investigar, a fim de se afetar um pelo outro, a fim de trocar, né? Então, o que resulta disso, a gente está entendendo ainda e eu acho que só com um pouco mais de tempo mesmo, né? Mas assim, a gente está aí, pelo menos a gente está querendo entender o que a gente, enquanto grua, pode nesse momento desenvolver, né? Aprofundar nessa condição, né? Cada um a princípio na sua casa, né? E é um puta desafio pra gente mesmo. E a gente tá, eu acho que a gente tá avançando, cara. É isso, o caminho ele é feito de altos e baixos, é feito de percalços mesmo, isso é normal, né? E a gente vai se afinando aí. Bom, alguém mais quer comentar um pouco sobre isso tudo? Vou. Joe Boy. Em Portugal, eu vivi completamente uma outra quarentena daquela que eu estou a viver aqui no Rio de Janeiro. E lá eu comecei uma prática que era deitado na terra, com a pele do corpo, misturo o que eu acho que sou com a terra. Se for boa esta experiência, continuo um pouco mais até a terra falar comigo. Ela fala e o meu corpo vai escutar. Entretanto, eu fui à praia e deitei na água, né? Boiei, né? E acho que a sensação que eu tive depois de praticar na terra era uma sensação de um mergulho interno, de um olhar interno, que eu fechava os olhos e inicialmente era como se o meu cérebro caísse
se a minha mente caísse, houvesse uma gravidade, caísse em alguma profundeza, em algum lugar mais profundo, como se eu começasse a derreter para o fundo daquele mar, para a imensidão daquele mar. E a princípio isso dava um certo frio na barriga, ao mesmo tempo dava um certo... Eu perdia um pouco o norte, né, de onde eu estava, porque ou você mergulha ou você não mergulha, né? Então eu perdi o norte e me deixava levar. E vinha muito a ancestralidade. Vinha muita ancestralidade. Na época, né, há 2 meses atrás, eu não tinha a sensação, a palavra não era essa, mas hoje eu posso falar que isso, vinha muita ancestralidade, né, lugares ancestrais, o medo, a curiosidade de querer, não, ou seja, mesmo com o medo, avançar, né? Coragem não é esperar que o medo passe, né? Coragem é mesmo com medo avançar. Então, mesmo com aquele medo, eu queria ir, eu deixava-me ir e era uma coisa quase psicodélica, era muito psicodélico, parecia ali um trabalho psicodélico mesmo, né? E então havia camadas e camadas e eu agora não sei discorrer exatamente, eu experimentei 2 ou 3 momentos bem profundos, eu não sei discorrer, mas lembrando aqui e entrando em camadas como um sonho mesmo. E quanto mais o meu permitia, mais eu ia avançando e às vezes o medo ia aumentando. Tem uma cor que ficava, aparentemente um vermelho. Eu transitava muito num vermelho, não sei se é porque era sol e aí batia na cabeça, os olhos, aí talvez a pele, a cor da pele, ou seja, talvez fizesse um opaco dentro de mim, talvez fizesse um vazio, criasse um espaço vazio, talvez esse olhar para dentro, eu visse esse quando você põe uma luz, né, na pele, né, então tinha uma cor vermelha, nunca era escuro, mas era sempre muito mais voltado para o vermelho, algumas vezes o branco. Isso foi uma experiência maravilhosa, que eu não tenho nem a dimensão de quão, lá está, como o Roberto falava há pouco, né? A gente sabe, mas às vezes as palavras não são suficientes, as imagens não são suficientes, ou seja, e às vezes a gente recorre a outros meios para acessar, para que ou seja, uma imagem valha por 1000 palavras. E Valha-me Deus. E o Fê falando, vieram várias coisas, mas uma delas eu gostaria de salientar, que é, no final das contas, estudei bastante filosofia a partir de uma professora de filosofia, e ela falava isso. No final das contas, vários aspectos da vida chegam a um ponto, que é sempre o mesmo ponto que nos fazem, talvez, conflitar, não evoluir, não aprofundar, não se libertar, né? Quando a gente fala em descolonizar o pensamento, é se libertar. A gente diz que quer desconstruir, mas ainda mantém uma certa forma de agir, de escravizar, né? E às vezes, boa noite, Osmar, de se escravizar, né? E ao se escravizar talvez escraviza os outros, né? E replica aquele Bandeirantes, vai replicando o Bandeirantes, vai replicando.
e não consegue se desvencilhar disso. A gente diz que quer, mas não consegue. Então, ela fala sobre isso, sobre a heresia da separatividade. A heresia da separatividade. Chega ao último degrau. Essa o que, Ale? Heresia. A separatividade? Separatividade? Separatividade. Separar. A heresia da separar. A heresia da separação, né? Onde tu és um, eu sou outro. Na realidade, nós somos o mesmo. Em diferentes corpos, mas estamos aqui a falar, lá está, se queremos trazer esse termo à tona de uma forma profunda, estamos a falar de um termo profundo e uma visão profunda e complexo da filosofia, de diferentes filósofos, desde a Índia aos celtas, aos persas, ou seja, aos japoneses, aos orientais, ou seja, é esse lugar da separação, né? Da separação. Chega a um último degrau que é a separação, né? Onde, então eu aqui me separo e a gente não vai mais juntos. Tanto que tem um ditado chinês que diz: eu sozinho vou mais rápido, eu com outras pessoas, eu com outros vou mais longe. Então, quando eu vou com outros, não me separando dos outros, está no texto. Vou mais longe. Que eu li isso no seu texto. Em algum lugar. Então é isso. Gostaria de deixar aí essa primeira fala também. Eu queria falar uma última coisa. Eita, Vila. Porque a gente está falando de profundidade, a gente é um grupo, esse grupo existe há 16 anos, Jorge, quanto? 1930. Dezoito. 18 anos. Não pensei que era tanto. Microfone, Jorge. Eu tô há 10 anos. Esse tempo e a frequência com que a gente se encontra, e mesmo a gente, faz tanto tempo, gente, é de uma profundidade assim, não é sobre eu ver se o Fernando é superficial ou não, foram tantas horas juntos, foram tantas experiências, tantos hotéis, tipo, eu passei tanto tempo com vocês dançando, não é que eu sei como é que o Beto dança e como é que o Vili faz, tipo assim, eu sei pra caralho, tipo assim, foram muitas vezes dançando com a pessoa. Então, quando a gente fala de profundidade, aí o Beto falou de ser profundo, e eu estou lendo um texto do Schopenhauer, onde ele fala da importância das palavras e dos sufixos e dos prefixos. Ser profundo é um grupo que está dançando há 18 anos junto. Essa profundidade física, que é, por exemplo, o ser humano pode entrar embaixo da água até um certo lugar, porque senão ele explode, porque senão esse corpo não aguenta, né? Então, quando eu vejo a gente se questionando ano após ano, porque eu estou aqui há 10, eu vejo pessoas apaixonadas junto, sempre juntas, porque tem uma coisa de estar sempre junto, independente da crise que tenha, que uma hora um tá puto com não sei o quê. Que para mim é para falar sobre o amor, que é estar num grupo tanto tempo com as mesmas pessoas e de uma coisa que não tem muito o que explicar, que são pessoas que estão juntas há muito tempo, que são profundas pelo tempo que estão e pelo tanto que se gostam, porque quando a gente fala de amor, para mim amor é o quanto a gente consegue se comunicar e o quanto a gente consegue conviver, com o quanto a gente consegue se comunicar, porque a gente poderia ser muito mais íntimo, a gente poderia conhecer o outro muito mais profundamente. Mas, independente disso, a gente consegue manter uma coisa que é construída até hoje. E aí, quando eu vejo o Beto trazendo uma fala que para mim parece, puta, mas eu quero continuar, como é que faz para a gente continuar? Parece sempre uma renovação de votos com grua, né? A gente tem que estar sempre renovando um voto com grua de confiança com aquela pessoa, com aquele procedimento.
E no fim, eu acho que o Grua sempre foi o Grua do jeito que ele é. E quando a gente fala de repensar e de estar de um outro jeito, eu fico pensando mais como é que é repensar uma relação que você está apaixonado. É diferente de se a gente não resolver, a gente vai se separar. É mais assim, melhor a gente resolver algumas coisas porque a gente não vai se separar nunca. Para dizer que para mim a profundidade tem um pouco esse lugar, que é de entender o quanto a gente já é profundo, o que a gente está fazendo aqui há tanto, que amor é esse, cara, que respeito que existe aqui já de alguma maneira, que apesar de tudo que a gente tem que melhorar, tem uma base sólida aqui que, porra, é só meu ponto de vista de ser profundo, que é a gente, eu acho que ao mesmo tempo, quanto mais a gente for profundo e resolver questões, mais a gente vai talvez estar sendo sempre a gente mesmo, talvez com menos culpa, com mais tranquilidade, enfim. Eu adoro enfim. Enfim é foda, porque pode tudo acontecer, enfim. Enfim. Nas redações, enfim, é para finalizar, né? Acabou. Mas deixa eu pegar o gancho agora. Só tira o Tá com eco, microfone. né? Tá. Vai ter que desligar de algum. Né? Oi? Melhora, né? Tá. Eu vou pegar o gancho do G e pensar que o G está, né, falando que ele falou que está 10 anos e o grupo tem 18. Eu conheço o Vili há quantos anos, Vili? Há 20. Eu estou em São Paulo há 24 anos, mais ou menos. A gente trabalha juntos há 23 anos, 24 anos, né? O Osmar também, no Balé da Cidade, a gente se conheceu, e aí depois ele se juntou no Grua, e estamos até hoje. Fê também, Alê, Beto. Beto é o mais novinho da turma. Não, G e Beto. Não, quando eu entrei, o G já estava. O Sim, Beto eu sou mais novo. Caçula. Filho, respeita os mais velhos. Desse time, se você pensar, é isso mesmo, é uma galera e há muito tempo. Pensar em profundidade, assim, é uma coisa que eu sempre falo, eu queria ser mais profundo no trabalho, eu queria mais fundo, não sei o quê. Eu acho que essa coisa da pandemia também, esse lugar que a gente, o Fê falou que está 6 meses só, né, sozinho, e 90% do tempo sozinho. Eu tô com a Marisa, o Benício, mas a gente, né, tá um pouco mais flexível, sítio, pra cá. Mas não é fácil, não é fácil para ninguém. E eu acho que a profundidade, buscar algo profundo, não tem facilidade. É tempo, é investimento, é amor, é dedicação, é respeito, é troca, é afinidade, é cumplicidade, é atrito, mas querendo estar junto. Então, não sei, só pegando o gancho do G, que eu acho que tem a ver com o Grua, é nesse lugar. Eu, particularmente, eu já tive esses 20 e poucos anos, foram muitos momentos de muito prazer, né? Mas muitos momentos de muita tensão e de entendimento, de discussão. Mas é um lugar que eu quero estar e eu gosto de estar. Então, por isso que eu continuo, né? E desenvolvendo essa profundidade. A gente está cada dia tentando desenvolver mais
essas relações, de querer estar junto, de tentando entender estar junto e como estar junto, né? Eu acho que no penúltimo encontro, eu fiquei bem sensível. Eu disse, eu tô com saudade de você. Então, e, ao mesmo tempo, a gente está se encontrando aqui, mas e tem esse ressentimento também, né? Você sente que está ressentindo isso. Tem muita coisa do Grua que eu queria que voltasse, né? Esse ressentimento daqueles encontros sem muita profundidade, mas que não é que não tinham profundidade, tinha. A gente sempre acha que o profundo é o intelectual, né, gente? Né? A coisa também chega nesse lugar, mas o profundo são as relações. Como a gente se relacionava para entrar nas coisas, sempre foi muito profundo. A gente tem, né? Não só entre a gente, mas a gente é muito, muito aberto para que outras pessoas entrem e a gente tem o respeito com as outras pessoas. Então, eu acho que o Grua tem essa profundidade de estar junto, de querer estar junto e de ser um lugar aberto para outras conexões, outras propostas. Então, eu não quero me alongar muito, mas é mais nesse sentido, da gente ser profundo, mas não com aquela carga da profundidade, mas eu acho que tem uma leveza também, sabe, do sentimento e do querer estar junto, sabe? E aprofundar essa relação cada vez mais. Então é isso. Mais ainda, né? Que pariu, gente.